estava assistindo uma entrevista há 6 meses atrás de um pai que abraçou uma causa. A causa dele, hoje, o propósito de vida dele hoje é lutar para que mais pessoas não bebam e dirijam. E por que isso? Porque ele perdeu um filho, que era ciclista, e foi atropelado por um motorista bêbado. Em outras situações, nós temos mulheres que foram violentadas e que passa a ter o seu propósito de vida evitar que outras mulheres sejam violentadas. Do mesmo jeito, alguns que se envolvem com álcool, com droga e que conseguem se reabilitar, abraçam a causa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na maioria esmagadora das vezes, as pessoas se unem a uma causa, não pelo amor em si, mas pela dor. E comigo não foi diferente. Eu me uni a uma causa e não foi exatamente pelo amor, mas sim pela dor. E essa causa é a política. Então, cada um tem um estilo, tem uma forma de ser. E, para imaginar o que me faz estar hoje em São Paulo, como senador da República eleito, é uma história de vida muito intensa, em que eu tive que amadurecer muito cedo. Em 1998, quando eu tinha 17 anos, minha mãe, que era deputada federal de um mandato, tinha sido reeleita como deputada federal. E no dia da sua diplomação, ela foi assassinada pelo suplente, que queria o cargo que ela possuía, para ter o poder e se blindar através do manto da impunidade. E não foi só minha mãe, meu pai, uma tia e um outro parente. Então isso, para muita gente, que já não gosta de política, afastaria, para mim também foi um grande tabu. Então, estou falando do ano de 1998. Nunca tive pretensões políticas e criei uma missão de vida, que era transformar toda a dor que a vida me reservou a uma missão que se torna hoje maior que eu. Então, quando você encontra o seu propósito, tudo fica muito mais fácil. Durante muito tempo, eu achei que a minha missão era dar um desfecho digno à história dos meus pais e conseguir, depois de 13 anos, e isso é muito difícil, colocar alguém rico atrás das grades, mas eu resolvi escutar o que minha mãe mais me pedia, mais falava para mim dentro de casa, que não era meu filho, eu te amo. Essa era a segunda coisa. O que ela mais falava dentro de casa era meu filho, estude. Então, quando eles se foram, eu fiquei sozinho nesse mundo, tenho mais uma irmã, e resolvi estudar. E qual era o foco? O foco era justamente dar um desfecho digno na história dos meus pais. Me tornei advogado e contribuí ativamente para que isso acontecesse. Então, foram 13 anos de luta e que teve uma condenação de mais de 100 anos para todos os envolvidos. Então, hoje eu já sou uma pessoa realizada. Algumas pessoas, quando moram nos Estados Unidos, o objetivo dela é ter $1 milhão. O meu objetivo de vida, eu posso dizer que eu já alcancei. Já sou uma pessoa muito mais leve. Então, de lá para cá, eu observo que a vida foi me preparando para outros momentos. No mesmo período, eu me formei e passei a exercer, a trabalhar no PROCON. E o PROCON é um órgão de cidadania. É um órgão que você trabalha com políticas públicas. E ali eu me dediquei também, fazendo inclusive o que minha mãe pedia, estudando. Me especializei em Direito do Consumidor, em Gestão Pública, porque eu estava gerindo, cheguei a gerir o órgão, e também em Administração, para não ter um olhar apenas de um lado do consumidor, e sim buscar o equilíbrio e a harmonia. E consegui fazer um trabalho destacado, e 15 anos após a morte dos meus pais, chegou o momento de decidir. Se agora, que eu já sou uma pessoa muito mais leve, eu tenho coragem, eu acho que é a principal característica de todos que estão aqui, que é enfrentar, ir para a vitrine de maneira voluntária para ir para um julgamento público e entrar na política, ou se eu ficaria apenas na internet reclamando ou não sairia de casa. Então, resolvi entrar na política, mas não poderia ser de qualquer forma. Então, desde o início, faço questão de deixar claro que meus princípios são inegociáveis. Eu estou entrando na política porque um político fez mal à minha família, mas muitos outros fazem mal a muitas outras pessoas, de várias formas. Não é só tirando a vida, mas tirando muitas vezes a esperança. E quando me vi com alguns atributos que permitiriam entrar na política há 4 anos atrás, quando eu fui candidato a deputado estadual,
batia também na minha cabeça uma frase que minha mãe falava muito, e essa frase não é dela, é de Chico Xavier, em que ele diz que um dia nós vamos prestar conta de todo o mal que fez, mas nós também vamos prestar conta de todo o bem que deixamos de fazer. E não existe um outro local que você possa deixar um legado, que você possa transformar a vida das pessoas e a sociedade do que a política. Então, não consegui mais dormir, depois que ficava com essa cobrança interna, e fui candidato. Consegui fazer com que as pessoas acreditassem em mim, e para isso foi uma construção de vida. E até eu estava assistindo um vídeo do Mário Sérgio Cortella, ele explicando como você ser importante, que pode parecer até prepotência, mas a partir daquele momento é um também dos objetivos quando eu encontro alguém, é ser importante. Importante é diferente de ser famoso, de ser uma celebridade. Importante em vez de importar, e você colocar para dentro. E durante todo esse período, todas as pessoas que eu encontrei pela frente, eu tentei ser importante para aquela pessoa, que ela me colocasse dentro dela. E isso aconteceu de maneira involuntária e acabou dando certo. Eu fui o deputado mais votado na eleição passada, cheguei sem rabo preso, com total liberdade, com um livro em branco para construir a minha história. E tive muito cuidado, não usei a minha trajetória de vida há 4 anos atrás, porque não queria me vitimizar e nem me permitir isso. Então, foi muito focado no meu trabalho, na renovação, na juventude, e as pessoas, a grande maioria, sabia do que eu era filho. E isso me permitiu fazer um mandato inovador. Hoje está sendo até comum, e eu fico muito feliz com isso, mas há 4 anos eu fiz um processo seletivo, inclusive objetivo, com provas, com mais de 1.000 pessoas inscritas, e 8 delas trabalham no meu mandato e fazem um trabalho extremamente técnico, e me permitiu discutir todos os assuntos que foram tratados na Assembleia Legislativa. Então, também levei as pessoas para dentro da política, porque a certeza que eu tenho também, que o que vai mudar esse país não são os políticos, o que vai mudar esse país são as pessoas, e vão passar a exercer o seu controle social e exigir dos políticos o que deve ser feito. Então, fiz várias ações, levei mais de 750 pessoas para a Assembleia Legislativa, todas as quartas-feiras, fazendo uma atividade chamada Deputado por um Dia. Levei a Assembleia Legislativa para perto das pessoas. Em Alagoas são 102 municípios. A cada 15 dias eu ia a um município, colocava uma tenda, uma barraca no local de grande circulação e prestava contas do meu mandato, conversando com as pessoas. Se chamou Deputado na Praça. Então, isso por si só já era um espanto. Uma cidade pequena, 10.000 habitantes, como é que o deputado está aqui uma sexta-feira, o dia todo, conversando com as pessoas? Mas era o que eu queria, de maneira legítima, fazer com que as pessoas entendam o que é política e participem e cobrem. Então, isso foi me dando uma amplitude, juntamente com as redes sociais, e fazendo uma política do que eu acredito que seja a realidade. E chegou, no começo desse ano, um momento de decisão. Rodrigo, você está bem avaliado, o termômetro das ruas, das redes sociais, demonstra que você pode dar um passo a mais. E, naturalmente, o passo seria ser candidato a deputado federal. Mas o coração não bateu. Eu já desde o início do ano queria dar um salto maior, por não me sentir representado pelos políticos que estão no Senado Federal e saber que a resposta que eu tive há 4 anos atrás era uma informação me dizendo que a minha responsabilidade é grande. Então, por isso, decidi ser candidato ao Senado. E quando falava para as pessoas que eu era candidato ao Senado, a grande maioria dizia: Rodrigo, não faça isso. Você não pode ficar sem um cargo. Rodrigo, você precisa do poder para conseguir melhorar esse Estado. Aí eu recordo aqui vocês aqui atrás. Eu dizia isso. O poder, a busca por um cargo, tirou o que eu tinha de mais importante na vida. Então, o que para muita gente seria a decisão mais difícil, para mim foi mais fácil. Eu não vou ter apego ao cargo. Eu entrei nesse meio para justamente tentar inspirar outras pessoas a entrarem na política. Então, decidi... Obrigado. Então, decidi e fiz tudo o que estava ao meu alcance para lutar contra o que há de mais atrasado na política brasileira. No meu estado, nós temos 3 senadores, Fernando Collor, Benedito de Lira e Renan Calheiros. Eu fui...
Eu fui candidato, e para você ser candidato, você faz parte de uma coligação. Mas eu tive como adversários meus próprios aliados, ou seja, o governador. Eu não apoiei o governador da minha coligação, nenhum outro governador, nem o senador da minha coligação, nenhum outro senador, porque eu não vou pedir voto para algumas pessoas que, em vez de estar ao meu lado, deveriam estar na cadeia. Então, isso, para mim, era inegociável. Então, não vou contribuir para isso. Vou criar o meu próprio caminho. Então, tinha como adversários aliados e tinha como adversários adversários. Mas a certeza que eu sempre tive era que eu não estava sozinho. Tanto pela minha estrela guia, que lá de cima vai mostrando os caminhos, como pelas pessoas que me acompanham. Então, essas pessoas que para elas eu já era importante, no sentido que eu falei. E eu consegui fazer elas acreditarem que é possível mudar o mundo. E se a gente não conseguir mudar o mundo, pelo menos o mundo daquelas pessoas que a gente convive vai tentar mudar de alguma forma. E fizemos uma campanha extremamente colaborativa, sem marqueteiros, andando de carro, enquanto se anda de helicóptero para um lado para o outro, e lançamos um movimento baseado também em algo que une as pessoas. Eu fiz uma pesquisa, metade do Estado não me conhecia, tenho uma plena convicção, e tinha já naquela época, que as pessoas não queriam saber sobre política. Meus adversários, o discurso eu já sabia qual era, ia chegar lá um falando que trouxe 1 bilhão, outro que trouxe 2, outro que trouxe 3, falando o que fizeram com os recursos públicos. E isso hoje para as pessoas entra por um vídeo e sai pelo outro. Então eu vou entrar nessa mesma proposta de forma alguma. O que as pessoas buscam hoje não é saber o que você fez, mas é quem você é. Então isso já foi um passo importante. E como conectar todas essas pessoas, se a gente está falando de um estado pobre, onde 20% das pessoas sequer sabem ler e escrever. E aí eu parei para pensar. As pessoas se conectam, são iguais, passam dificuldades. Às vezes a superação de vida é o marido que lhe deixou, a esposa que lhe deixou. Então as pessoas acham que o mundo acabou. O outro é porque está com o nome sujo. Então nós chamamos as pessoas para reagirem contra o que estava errado e lançamos um movimento chamado Reage Alagoas. O nosso objetivo era tocar o coração de cada alagoano para que eles reagissem também contra os políticos que aí estão, que eles não se sentem representados. E deu certo. Então, nós conseguimos ter uma excelente votação. Fui mais votado, com 300 mil votos a mais que o segundo colocado. A responsabilidade vem junto com isso, mas eu garanto a vocês que eu estou pronto para encarar o desafio. Então, é um momento novo, é um momento em que demonstrou também que a tecnologia ela serve, sim, para conectar, para fazer com que as pessoas se conheçam. Eu estou aqui na RAPS, procurei a RAPS há um tempo atrás, porque eu fui em busca de boas práticas na política, e aqui eu tenho grandes cabeças, grandes pessoas que contribuem para esse país. Então, quis aqui dividir um pouco da minha história, conheço já alguns, e queria dizer a vocês que a RAPS ela é uma rede de pessoas que está transformando a política no Brasil e que eu faço parte dela.